Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. E hoje, para esse bate-papo, a gente recebe a doutora Marilane Teixeira. Ela é economista, professora e pesquisadora do CESIT da Unicamp, na área de Relações do Trabalho, Gênero e Sindicalismo, assessora sindical e consultora do Ministério das Mulheres. Bem-vinda, Marilane. Obrigada, Hélio, pelo convite e pela oportunidade de trabalhar com você e de poder tratar desse tema tão importante quanto o processo de uberização. A produção preparou um quiz para a gente hoje. Vamos ver o que a gente tem para aprender hoje sobre esse modelo de trabalho e, na sequência, a gente começa esse bate-papo. O que pode acontecer com um trabalhador de aplicativo se ele recusar muitas corridas? Resposta A, nada, ele tem autonomia total para escolher. Resposta B, pode ganhar menos bônus, mas continua trabalhando normalmente. Resposta C, pode ser bloqueado pela plataforma mesmo sem explicação. Bom, no final do programa a gente volta com a resposta desse quiz. Marilane, nós temos um vídeo de trabalhadores de moto app, vamos dar uma assistida. Trabalho na rua já há 15 anos nessa luta aí, pouco valorizada, né? Pouco valorizada essa profissão de motoboy. Mas é isso aí, eu tô na luta já há 15 anos. Graças a Deus aprendi um negócio comigo de sempre pilotar na defensiva. Sempre na defensiva, se defendendo, porque duas rodas não é brincadeira. Quem pilota sabe. Todo cuidado é pouco, principalmente em pista molhada. O aplicativo é aquela batalha, aquela luta de valores. Então a nossa profissão é muito desvalorizada em cima desses aplicativos, né? Entendeu? E muito risco. Entendeu? É muito risco. Dá um dinheiro. Trabalhar de motoboy dá um dinheiro, entendeu? Só que você traz muito risco, entendeu? Nós que é pai de família aí, nós saímos pra rua pra trabalhar. O risco da chuva, que é a atenção que você tem que ter, né? Quando tá chovendo. A mercadoria, peso, entendeu? Óleo na rodovia. Aí esse é o risco que traz o motoboy, entendeu? Mas é uma profissão boa. Mas só que tem que dar mais valor pros motoboy. Marilane, depois desse vídeo que a gente acabou de ver dos entregadores de moto app, que enfrentam longas jornadas de trabalho, riscos, né, nas ruas, arcam com todos os custos. Por que será que esse modelo ainda é vendido como um trabalho autônomo? Já faz um bom tempo, né? Acho que desde pelo menos uns 10 anos aí, quando essas empresas de aplicativo chegaram no Brasil. E tem tido todo um esforço. Acho que tem um conjunto de coisas que a gente precisa olhar meio de forma conjunta, né? Essas grandes empresas, elas chegam no Brasil exatamente nesse momento aí onde nós estávamos enfrentando uma crise de desemprego muito grande, né? Foi exatamente 2015, 2016. Se perdeu muitos postos de trabalho nesses 2 anos de crise, né? Coincidiu. Também foram os dois anos muito difíceis no Brasil. Teve o impeachment da presidenta Dilma em 2016. E a partir de 2017, 18, 19, não vamos nem falar de 20, porque aí veio a pandemia, né? Mas nesses 3 anos, a economia não se recuperou, os postos de trabalho não se retomaram e as pessoas que naquele momento fizeram uma opção, porque não tinha outras alternativas de trabalho, de se renderem aos aplicativos, elas não conseguiram retornar para o mercado de trabalho, né? Então, você foi consolidando, ao longo desses últimos 10 anos, uma modalidade de trabalho altamente perversa, precária, e onde você tem pelo menos em torno de 2 milhões de pessoas, né, envolvidas nesse trabalho em âmbito nacional. Isso é um pouco o que os registros mostram. É possível que, inclusive, haja mais pessoas envolvidas nisso. E é um trabalho que chega com essa ideia de autonomia, né? De que é um trabalho em que você não precisa cumprir jornada, você não tem uma chefia,
você não está subordinado a alguém que define quais são as tuas regras, né, para a execução do trabalho, mas, na verdade, tudo uma ilusão, né, Hélio? A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que os aplicativos, eles têm um controle sobre o ritmo, o trabalho, muito maior do que se você estivesse dentro de uma fábrica, dentro de um supermercado ou de qualquer outro tipo de trabalho. Então, tem sim regras, né? Tem um controle rigoroso pelo aplicativo de quantas horas você está disponível, das suas recusas, do quanto você vai receber naquele dia. Então, é uma relação de trabalho subordinado. E tem uma disputa hoje no Brasil, né, entre aqueles que consideram, né, a partir de uma perspectiva liberal, de que esse é o futuro do mundo do trabalho, portanto, a tendência com as novas tecnologias é de que cresça essas modalidades de trabalho por meio de aplicativos e outras formas, utilizando inclusive inteligência artificial, e que, portanto, essa relação de trabalho tradicional, baseada na CLT, com direito, proteção social, ela já estaria ultrapassada. E tem uma outra perspectiva que trabalha exatamente o oposto. Diz o seguinte: olha, nunca o trabalho foi tão subordinado quanto por meio dos aplicativos, porque eles conseguem ter um controle sobre o trabalho muito mais eficiente do que era possível ter dentro de uma fábrica, dentro de qualquer outro estabelecimento, né? E aí a luta intensa para garantir que esses trabalhadores tenham acesso a esses direitos todos que estão dentro da CLT. E como garantir que esses aplicativos não virem sinônimos de precarização? E esse é um desafio, por meio de lei, né, por meio de regulamentação. E eu queria também aproveitar a oportunidade para dizer que agora, no mês de junho, teve as conferências da OIT. E esse ano, a conferência da OIT foi justamente para tratar do tema dos aplicativos. Isso é uma resolução que é considerada uma resolução bastante positiva, que indica que reconhece nesse trabalho direitos, proteção social, acesso à questão da saúde, a questão dos acidentes de trabalho, que tudo isso tem que estar, vamos dizer, de certa forma, garantido, né, assegurado por meio de uma tela de proteção social. E que os países, né, as economias, têm que regulamentar esse trabalho. Isso é um avanço, né? Porque até então nós não tínhamos nenhuma diretiva internacional que tratasse desse tema. Isso nos dá impulso, né? Força para poder forçar que, no caso do Brasil, né, você aprove uma regulamentação, uma lei que proteja esses trabalhadores. Já tem um projeto que vai ser encaminhado ao Congresso, que foi resultado de um intenso debate tripartite já em 2023, promovido pelo governo federal, por meio do Ministério do Trabalho, para garantir um mínimo de acesso a direitos à regulamentação e à proteção desses trabalhos, como, por exemplo, o valor mínimo, né, para os trabalhos realizados, que foi o caso do depoimento, né, do vídeo que nós assistimos. Quer dizer, os valores eles podem variar muito dependendo da empresa que contrata, a questão da jornada de trabalho, a questão da contribuição previdenciária, proteção em relação à questão da saúde, acidente de trabalho. Por exemplo, se essas pessoas são vítimas de algum acidente de trabalho, se elas tiverem que se afastar, quem arca com isso, né? Atualmente ninguém. Elas ficam absolutamente à mercê, elas não vão ter, se elas tiverem que ficar afastada, por exemplo, vários meses do trabalho, algumas semanas, não vão receber absolutamente nada, porque o aplicativo não assegura absolutamente nada. Então é isso, é por meio de lei. A gente só consegue alterar isso se a gente aprovar uma lei potente que garanta a extensão a esses trabalhadores e trabalhadoras dos mesmos direitos que estão previstos para qualquer trabalhador hoje que está sob a tutela da CLT.
Em conversas com os representantes dos mototáxi, que, enfim, é a proposta que São Paulo vai ter que resolver, a gente percebe que eles têm uma resistência a qualquer tipo de regulação. Isso é bem, assim, está bem presente nas audiências públicas que estão acontecendo, né? Eu participei de algumas e aí eles são resistentes a qualquer tipo de taxação que possa levar fazer um fundo para poder proteger esses trabalhadores. Eles têm a ideia que eles têm que ter essa liberdade para poder fazer do jeito que eles acham que tem que ser feito. Mas nós estamos falando de uma modalidade do trabalho, né? Que você tem que ter legislação, você tem que ter proteção social, né? E tem um impasse colocado aí, que é, ao escutá-los, a gente não consegue, não é falta de entendimento, mas a gente não consegue aderir a essas propostas totalmente precarizantes. Né? Nós fizemos um substitutivo para o projeto de lei que vê todas as questões de uma legislação que tenha segurança no trabalho, caso sofra algum tipo de acidente, ele tenha como recorrer à Previdência, alguma forma de auxílio, que a gente sabe que isso acontece muito. Falando dessa nova modalidade que a gente vê crescendo muito, que a sociedade usa muito ela, né? Nós todos usamos no nosso cotidiano a entrega de iFoods, enfim, Como é que você vê, qual é a perspectiva que a gente tem para esse tipo de trabalho ainda aqui em São Paulo, vendo que as plataformas ganham um valor absurdo sem ter nenhum custo praticamente com isso? Seria fazer um app nosso que pudesse, enfim... Buscar, inclusive, ter um app próprio, né? Um exemplo de... São Paulo tentou. De São Paulo, né? Também no Rio Grande do Sul, em várias localidades. Você tem a modalidade do transporte, né? E agora chega com força essa coisa do mototáxi, né? Que principalmente para os grandes centros urbanos e para comunidades e localidades que têm muita dificuldade de acesso ao transporte público, ele passa a ser visto como alternativa. Eu me lembro quando fui a Belo Jardim, alguns anos atrás, em Pernambuco, que é um município que fica mais ou menos 3 horas de Recife, e o único acesso que se tinha lá era mototáxi ou o transporte por meio do app. Então, é isso, você tem municípios brasileiros que sequer têm transporte coletivo, as pessoas não têm acesso. Então, nós estamos... nós estamos vivendo, na verdade, uma crise, né? Uma crise meio que civilizatória, porque você não consegue assegurar condições mínimas para a população se manter e se movimentar. E o mototáxi, ele acaba se tornando uma alternativa viável e barata para uma parcela da população que o transporte não chega até a sua localidade, mesmo uma cidade como São Paulo, né, que é uma coisa inadmissível. Imaginar que uma pessoa, quando desce do metrô, do ônibus, ela ainda tem que se deslocar quilômetros até chegar à sua residência. Acho que esse debate é bom porque eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema do transporte coletivo e, ao mesmo tempo, não pode ignorar que as pessoas estão usando esse tipo de recurso porque é uma alternativa viável para elas que precisam sobreviver, trabalhar, chegar nas suas casas, chegar no seu trabalho, né? Agora, o que a gente precisa é discutir seriamente as condições, né, desse transporte. Ele não pode, de maneira alguma, colocar em risco, né, a vida e a segurança das pessoas, tanto dos próprios trabalhadores, né, que estão ali tentando sobreviver, porque também
embora a cidade de São Paulo seja uma grande metrópole, a maior economia do país, é um absurdo que a gente conviva ainda com uma condição de quase 1 milhão de pessoas desempregadas, né? Então, uma boa parte dessas pessoas que estão tendo que usar esse recurso para poder sobreviver, ter uma renda mínima, muitas vezes é porque elas não encontram outras opções. Essa ilusão de que essa modalidade de trabalho, seja para entrega, seja o mototáxi, seja transporte, ela te dá mais autonomia e te dá mais controle sobre o teu trabalho, a gente está enfrentando isso desde do envio do projeto de lei no Congresso Nacional, né? Uhum. Então, o que a Câmara Municipal, o debate que ocorreu na Câmara Municipal, na verdade, é a expressão de um debate nacional, né? Essa ilusão, essa sensação de que é um trabalho que te dá mais liberdade. A pergunta que se faz é: será que nós já ultrapassamos o limite, né, de uma sociedade em que os direitos, a proteção social, ter uma jornada regulada, ter finais de semana livre, ela já está ultrapassada, né? Isso aí é coisa do passado? Acho que não. A gente tem conversado muito, Hélio, sobre por que cria-se esse sentimento, né? Esse sentimento, inclusive, de pessoas que nunca tiveram uma carteira de trabalho assinada, mas que já têm uma repulsa, né, por essa forma de trabalho, ao direito, né, à proteção, é uma negação a uma condição de trabalho que piorou muito, que a gente precisa enfrentar, né, entender por que isso está acontecendo e como é que a gente pode fazer para melhorar. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu acho que a onda neoliberal é um dos seus, vamos dizer, seus papéis mais perversos, é o de desconstruir o Estado de Direito e, principalmente, a proteção social e o Estado. Então, essa ideia de que não contribuir com a Previdência Social é colocar dinheiro, dar dinheiro para o governo e não compreender que contribuir com a Previdência Social significa que se você se acidentar, se você for cometido de alguma doença, tu vai ter o acesso, né? Tu vai poder ficar um longo período provavelmente afastado do trabalho e continuar recebendo uma renda mínima que te garanta a sobrevivência nesse período, da mesma forma quando você chegar o período da aposentadoria, né? Por que é tão difícil compreender isso e principalmente compreender que é só o Estado que pode garantir esses direitos, né? Com um desemprego grande, com a desestruturação do mundo do trabalho, das precarizações, a gente não pode esquecer do PL do Sandro Mabel, 4330, que em 2004 entrou no Congresso Nacional, e a reforma que o nosso querido presidente Michel Temer, golpista, fez foi exatamente precarizar esse mundo. E tem um efeito colateral, né, Mari? Daqui a pouco a gente vai para os comerciais, mas antes dos comerciais eu quero falar que tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Hoje nós temos uma recusa de diversos trabalhadores de voltar para o mercado de trabalho, de ir para as fábricas, enfim, porque tem todo esse ambiente que você colocou de assédio, de pressão, de meta, e assédio moral, assédio sexual. A gente vai para um rápido comercial e a gente volta. Então vamos ao nosso resultado do nosso quiz. Vamos lá.
O que pode acontecer com um trabalhador de aplicativo se ele recusar muitas corridas? Resposta A, nada. Ele tem autonomia total para escolher. Resposta B, ganhar menos bônus, mas continua trabalhando normalmente. Resposta C, pode ser bloqueado pela plataforma mesmo sem explicação. E a resposta é a resposta C. Muitos trabalhadores são punidos com bloqueios ou queda nas corridas por não seguirem o que a plataforma quer. A chamada autonomia tem várias armadilhas e a regulamentação quer garantir regras mais justas. Marilane, as suas considerações finais, muito obrigado pela participação no programa, dá espaço para a gente falar muita coisa sobre a transformação desse mundo do trabalho, desse projeto neoliberal que está acabando com o direito ao emprego decente, né? Claro. Não, eu só queria cumprimentar a bancada, né, pela iniciativa de pensar um projeto substitutivo que, ao mesmo tempo que assegure a prestação de serviço para atender exatamente a população mais vulnerável, mais precarizada e que precisa desse acesso para poder se movimentar, né, no seu cotidiano, mas que esteja assegurado um conjunto de direitos, né, um conjunto de proteções que possam garantir, em primeiro lugar, a vida dessas pessoas e, em segundo, garantir que esse trabalhador, esse condutor, né, ele tenha acesso a direitos mínimos para que ele possa realizar esse trabalho com segurança e com dignidade. Trabalhar com dignidade não é pedir demais. Regular os aplicativos não é acabar com eles. É garantir que quem entrega na cidade todos os dias também receba respeito, proteção e justiça. A inovação precisa andar junto com os direitos. Obrigado pela companhia e até o próximo Bora Geral. Valeu!